Saudações a quem nos acompanha, eu sou a Branislava Vandunen, a vossa host deste podcast que aborda diversos assuntos sobre a sociedade angolana. Hoje vamos falar sobre economia criativa e eu tenho dois super convidados. E na verdade nós fazemos sempre super convidados e que têm, não é, o que é necessário para conversar de jovens para jovens. Eu falo da Janaína Carneiro e do Paulo Idalécio, a quem eu dou boas-vindas. Obrigada. Bem-vindos ao Podsalo. Obrigada por cá estarem. Melhor do que eu, vocês, para fazerem a introdução. Meu nome é Janaína Carneiro, sou marketeer há alguns anos, não vou dizer quantos, para ninguém fazer as contas. Convido sempre as pessoas a se puderem conhecer um pouquinho da área de marketing e publicidade. Conhecer um pouquinho porquê? Porque quando elas conhecerem o mínimo, nunca mais saem de lá. Eu acho que é uma área assim que apaixona as pessoas. E convido sempre, quando falo com jovens, estou sempre a tentar convencer, claro, se as pessoas tiverem alguns dons naturais ou se gostarem naturalmente de comunicação, de marketing, de publicidade, se forem criativas, a explorarem esse curso e as áreas todas do marketing que são imensas. E eu até acho que com esta pequena explanação já deu para perceber um pouco do que é economia criativa. Mas vamos navegar um pouco mais sobre esse tema daqui a pouco. Paulo Idalécio, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Sou Paulo Idalécio, sou filmmaker, trabalho com gestão de conteúdo audiovisual e trabalho com televisão desde muito novo. É uma área, é um universo infinito, se assim posso dizer. E eu acho que sempre, para nós, né, de 90 para cá, é algo que sempre fez parte do nosso desenvolvimento psicossocial, a televisão, o rádio, e hoje com a evolução tecnológica, outras ferramentas como telefone e tudo mais. Então eu acho que é um elemento da parte da economia criativa que é um pilar muito importante, que de alguma forma precisa ser explorado, não é? Com certeza. Bom, o conceito de criatividade em Angola, ele de certa forma representa uma vasta onda de oportunidades, principalmente em setores emergentes, como a cultura, tecnologia e a própria economia digital. E num país como o nosso, não é? Com uma população jovem, muito bem disposta, cheia de potencial, é sabido que a criatividade não é apenas um meio de expressão ou uma forma de nos expressarmos. E é importante que nós jovens tenhamos esta percepção de que a criatividade é também, neste aspecto, uma ferramenta muito poderosa na transformação socioeconómica. E para isso, nós aqui vamos abordar um pouco sobre economia criativa, sobre o que nós podemos encontrar na economia criativa, como nos apaixonar pelos ramos que a economia criativa tem, oportunidades de emprego, oportunidades de negócio, fazer dinheiro, que é isso que nós jovens gostamos, não é? Então, vamos começar assim. Qual é o vosso conceito? E eu digo mesmo o vosso porque nós aqui procuramos não ser nada muito mecanizado. É uma conversa descontraída, é uma conversa de jovens para jovens, então tudo nós fazemos para que os jovens possam perceber a ideia que nós estamos a querer tentar passar. Então, qual é o vosso conceito de economia criativa? Olha, ok, pronto. O que é que significa para mim economia criativa? Ora, a economia criativa, a meu ver, é tudo que pode ser, tudo que pode gerar algum tipo de rendimento feito de forma criativa. Pronto. Usando a criatividade, exatamente. E a criatividade está presente em tudo. Não é uma área criativa. As pessoas não precisam de ser criativas só porque trabalham com criatividade. Claro que aflora trabalhar em certas áreas, aflora um pouquinho mais a criatividade, ou não. Mas para todas as áreas da vida é necessário que as pessoas tenham criatividade para criar soluções. A criatividade faz parte das soluções que nós
procuramos no dia a dia. Então tens de ser criativo. Às vezes, e nós aqui em Angola, porque somos forçados a arranjar soluções para N problemas, o nosso dia a dia é tão duro e todos os dias temos que arranjar uma solução. Às vezes são soluções mais convencionais, outras soluções são criativas. E aí vem a criatividade e normalmente as soluções mais criativas são as que podem nos beneficiar mais economicamente porque nos diferenciam das outras soluções mais básicas, mais seguras às vezes até. Claro. E nós falando disso, vamos até envergar um bocadinho para aquilo que é a importância da economia criativa no desenvolvimento socioeconómico. Mas socioeconómico e cultural. Mas daqui a bocadinho vamos de certeza. Paulo, por favor, qual é a tua definição de economia criativa? Ao teu ver, o que é economia criativa? A economia criativa é um pouco complexo. É difícil buscar e trazer aqui uma definição, mas eu acho que é uma atmosfera, é um espaço que por meio da criatividade permite gerar receitas, empregos e de alguma forma desenvolvimento social e trazer dignidade para um determinado grupo da sociedade e para a sociedade em geral, porque é uma das áreas a nível da economia que direto ou indiretamente afeta todas as outras áreas. As outras áreas acabam sendo muito dependentes da parte criativa em diversos aspectos e eu acho que a parte criativa é muito difícil de mensurar ou de controlar por vezes. Por isso é que temos essas todas as complexidades, tanto para implementar projeto e para entender em si. Eu acho que é difícil dar uma definição, mas acredito que de alguma forma é essa atmosfera, não é? que por meio da criatividade permite gerar riquezas, empregos e dignidade. Olha, e ainda bem que mencionas estes aspectos, porque aí surge a questão, qual é o papel da economia criativa naquilo que é a geração de emprego, principalmente num país como Angola, não é? E como é que nós podemos descrever o nosso mercado atualmente? Nesses setores, obviamente, não é? Que fazem parte da economia criativa. Eu acho que como é que anda o nosso mercado atualmente? É emergente ainda. Pronto, eu acompanhei o mercado, várias fases do mercado. Tive o prazer e o privilégio de acompanhar várias fases do mercado. E desculpa cortar, Janaína, ainda bem que mencionas essa parte, porque a Janaína é marketeer há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Então, é importante, assim, nós frisarmos que acompanhaste aquilo que foi a evolução da economia criativa, porque é sabido que marketeer, filmmaker, não era tão valorizado há um tempo atrás. Exatamente. Eu até me lembro quando quando quis fazer o curso de marketing, que a maior parte das pessoas aqui era tipo, mas isso é tipo gestão de empresas. Eu tinha que explicar às pessoas, inclusive, por exemplo, os meus pais, que são pessoas que são advogados. Portanto, têm cursos convencionais como medicina, direito e etc. Então, explicar, porque era tudo muito novo, mas e ser a coisa que eu queria fazer. Porque houve até outras opções, eu pensei em turismo, hotelaria, pensei em outras coisas com que as pessoas já estivessem mais habituadas, mas mesmo turismo e hotelaria, as pessoas estudarem para trabalhar nessas áreas também não era comum, as pessoas muita gente não tinha noção que era necessário. Aliás, há muita gente que não tem noção que é necessário estudar marketing, publicidade, filmmaking, todo tipo, todas as áreas da indústria criativa têm cursos e têm aprendizado e têm material para se aprender. É claro que as pessoas podem se auto-ensinar ou ir procurar coisas no YouTube, mas precisam realmente de se educar. Não é possível alguém estar nessa área e ter sucesso sem se educar, sem procurar material, sem procurar referências, sem saber como é que pode intervir. Eu acho que nós estamos a crescer. Eu acho que a abertura para o digital também ajudou a impulsionar esse crescimento, porque hoje em dia as pessoas, para trabalharem o digital, têm muito menos exigências do que quando é para trabalhar o ATL ou outras áreas de marketing.
Então, o digital está a trazer pessoas novas, está a trazer pessoas interessadas, pois para alguma geração, vamos dizer que a geração Z já está habituada a estar digitalizada e a mexer nos tablets, então já está à procura de informação mais nesses lugares do que propriamente em televisão, rádio, os meios old school. Mas eu acho que ainda há muito trabalho a fazer porque há pouca oferta, se calhar. Há muitos cursos, mas qualidade muito pouca. Há muito poucos cursos bons. Nós precisamos mesmo de ter uma escola má, onde uma pessoa diga, não, está ali, só tem 100 vagas, mas vão sair dali 100 pessoas brilhantes. E nós estamos um pouquinho naquilo que é médio. E nós com médio não vamos chegar lá, tudo muito mid, morno nem sempre é bom. Aliás, muitas vezes não é bom, é quente ou é frio. E nós estamos muito no morno, não é uma escola muito boa, mas nós precisamos realmente de ter capacidade e só entram para essa escola as pessoas que forem realmente boas e que puderem lá estar, porque esse ambiente em que tu pegas em 100 pessoas excepcionais e juntas é muito mais fácil de multiplicar depois, porque tens essas 100 pessoas a ir criar outras pessoas e a ir divulgar aquilo que foi a experiência delas e trazer outras pessoas como elas. Eu acho que falta uma academia boa de marketing, de publicidade, de uma escola de cinema boa. Há muitas iniciativas, mas não há uma instituição. Não foi institucionalizado que isso é um curso, é uma opção. Há pessoas que até hoje ainda o fazem como um part-time, um hobby. Eu gosto disso, então vou fazer. Nem sequer lhes passa pela cabeça que podem ter uma profissão, que há cursos superiores, que há cursos técnicos para aquela área. E que hoje em dia são muito valorizados. Altamente. E também bem pagos. Exatamente. E aí ainda vamos entrar naquela que foi uma das minhas perguntas. Qual é o papel da economia criativa na geração de emprego? E a Janaína mencionou aqui aspectos muito importantes, não é? Nós já vimos aqui alguns dos benefícios da economia criativa. Então é importante que as pessoas percebam a importância, como ajuda na geração de empregos e como ajuda também no desenvolvimento daquilo que é no desenvolvimento socioeconómico e cultural. Pois, então qual é a vossa visão aí? Como é que a economia criativa pode ajudar mais na geração de empregos? Como é que as pessoas que têm o poder de ajudar e de melhorar, não é, aquilo que é a criação de empregos para nós jovens, é importante que seja passada essa visão, principalmente de pessoas como vocês que já fazem parte deste setor. Olha, a economia criativa na questão da geração de emprego. Eu vou falar algo que é um pouco polêmico, mas aqui tem que ser dito. Polêmicas, ai. Dentro da nossa área, a nível das artes, e não só, nós conhecemos muitos artistas e não só, que estão dentro de um mercado não formalizado, porque nós não temos sindicatos, nós não temos políticas públicas, não há orçamentos para a cultura e tudo mais, mas que vivem com mais dignidade do que profissionais de outras áreas, que de alguma forma está muito bem institucionalizado, que fez formação acadêmica, que tem mestrados e tudo mais. Ok, então espera, Paulo. Estás a dizer e a afirmar aqui que aquilo que vocês fazem gera renda. Sim, o que acontece? Mas renda séria, não estamos aqui a falar de rendinha. Olha, as pessoas que estão dentro da economia criativa são aqueles que, de alguma forma, usam um método informal para fugir daquilo que é o padrão. Okay. E, normalmente, quando tu despadronizas, tu descobres o outro lado da caverna. Sim. E o que é que acontece? Normalmente, há um pouco mais de liberdade àquele que, por vezes, né, não todos, não passaram por uma academia, do que passaram para que nós temos menos chances temos mais chances de errar e não ser punido. Estou a falar de uma forma assim um pouco mais informal, não que isso seja o certo, mas eu acho que as experiências, não é, de vários filmmakers que não tiveram formação académica
decidiram comprar uma câmara e entraram para um mercado completamente virgem e que de alguma forma demanda imenso a necessidade de produção de vídeos, produção de conteúdos, produção de música, publicidade e tudo mais. Diferente de, por vezes, pessoas de outros mercados que precisam de certos utensílios, que precisam de certas certificações e tudo mais. A parte criativa nos dá essa liberdade que, por meio de uma ideia muito bem desenvolvida, tu podes vender um projeto interessante. Estamos a falar de obras de arte, estou a falar de um roteiro de cinema, estou a falar de um videoclipe, que tu não precisas de ser propriamente um expert para vender uma obra, mas é necessário ser, porque a economia criativa, quem trabalha dentro da arte, nós fazemos mais políticas do que às vezes certos políticos, não é? Não, e não só para vender, você tem que ter dom. Sim, fora você tem que isso, convencer. Você, sim. Fora isso, indo um pouco mais a fundo, nós estamos a falar de propagandas, nós estamos a falar de ideologia, tu, para de alguma forma vender... De movimentos culturais. De movimentos culturais e tudo mais. E que mas isso vocês estão a falar de uma forma abrangente ou vocês estão a falar daquilo que é a realidade do nosso mercado angolano? De forma específica e realidade do nosso mercado. Nós, por exemplo, ainda não vemos construção de uma ideologia a nível de propaganda, não é, dentro do nosso mercado, como se vê fora, nos mais países mais maduros, mais desenvolvidos. Claro. Sim, eu digo que é uma faca de dois gumes. É muito perigoso, né, fazer audiovisual sem ter uma formação acadêmica, mas de alguma forma, quando não se tem o cão, caça-se com o gato. Quem não tem formação, por meio da sua criatividade e meio de pesquisa, consegue dar respostas e que de alguma forma consegue alimentar a sua família, não é? E gerar emprego para outras pessoas, não é? Então... Ótimo, ótimo. Sendo assim, quais são as áreas mais promissoras aqui no nosso país? Eu acho que todas as áreas em publicidade são promissoras. É mesmo assim, é nesse nível. Atenção que estamos a falar das áreas promissoras na economia criativa. Exatamente. Então, em termos da economia criativa, eu digo sempre que o marketing publicidade, pronto, a criatividade cria empregos bons, empregos dignos. Ou seja, a base salarial para um trabalho em marketing para iniciar é acima dos 200 mil kwanzas, o que no nosso país não é que seja muito, mas comparado com outras Janaína, bases... nós temos que ser aqui sinceros. Exato. Sim. Comparando com outras bases de início, nós começamos com... Pronto, e vai depender das empresas, mas em geral... A nível de novas entradas, uma pessoa que está a entrar agora para o mercado de trabalho pode esperar um mínimo de 200 mil, o que é ótimo. Sim. Pode haver casos em que é mais baixo, mas eu estou a fazer aqui uma média daquilo que eu conheço. E os casos em que são mais altos? Também. Por exemplo, eu acho que a Janaína vem de uma agência, né? Sim, trabalha com agência, cliente já... Sim, pronto. Sim. Eu acho que as agências são o pilar mais importante, não é, para de alguma forma manter as pessoas que trabalham com a economia criativa, porque é o único ambiente que proporciona postos de trabalhos fixos. Fixos, ok. Postos de trabalhos fixos. Nós, durante a semana, Paulo, temos imensas publicidades, imensos eventos, casamentos e tudo mais, e que toda essa coordenação do projeto, toda essa comunicação, toda essa interação depende de uma agência. Certo. Quem faz filme aqui em Angola não vive de filme. Quem faz videoclipe não vive a 100%. Existem alguns, né? Mas não todos vivem de filmes. Quem escreve roteiros para cinema, para novela, não vive a 100%, mas tem uma oportunidade de viver a 100% numa agência, que todas as semanas lhe permite fazer um roteiro de publicidade, um roteiro para um podcast, um roteiro para um filme. A criação de um plano de conteúdo. Há imensas coisas que as pessoas podem fazer e têm essas oportunidades. Além de terem alguma coisa fixa, poderem fazer isso como part-time.
há essa oportunidade. E muitas vezes, por exemplo, para uma produtora, há pessoas que não estão lá permanentemente. Preciso de ti, preciso que tu venhas prestar esse trabalho. O que implica que essa pessoa tem que ser responsável, que essa pessoa tem que saber como gerir a sua própria agenda. Porque imagina, mesmo para quem vai gravar um anúncio, para quem faz voice-overs, faz gravação, dá a sua voz a anúncios publicitários. Tem uma agenda, está tudo agendado, vai chegar a horas, tem boa dicção, costuma ensaiar, porque mesmo essas pessoas precisam de continuar a fazer formação para melhorar a sua voz, para ampliar a voz, porque trabalham com a voz, ganham o seu dinheiro com isso. Então, há imensas coisas. E, por exemplo, nós temos no nosso mercado poucos artistas de voz. Sim. Muito poucos, podíamos ter mais. Pessoas que não estão, a maior parte das pessoas que dão a sua voz estão ligadas às artes. Mas em outros mercados mais maduros, é uma professora, é alguém que consegue ler e contar uma história e ela faz isso também. Pode, se calhar, depois entrar para o ramo das artes, mas não é necessário. E aqui nós ficamos muito limitados a depois ouvir as mesmas vozes nos anúncios todos e a ficar anos e anos sem ter vozes novas. Porque as pessoas não visualizam alguém que tem um trabalho e que tem uma boa voz e que tem boa dicção e que vê aquele presente de Deus que lhe foi dado, né, como uma oportunidade de fazer alguma coisa e não estão a aproveitar essas oportunidades. Ou seja, há muita coisa na indústria criativa que depende de outras pessoas que podem vir dar o seu contributo e não precisam de necessariamente ser formadas nessa ou naquela área. E depois, hoje em dia, com as tecnologias, com a disponibilidade de informação, não é tão difícil que as pessoas consigam ir procurar treinos bons para a voz, para melhorar, ver vídeos de outras pessoas que fazem esse tipo de anúncios. E muita gente que trabalha nisso, trabalha num banco, é médico, e essa é uma coisa fora da caixa que as pessoas fazem, que lhes permite ser mais expressivos ou sair, que às vezes uma pessoa mas espera aí, é contabilista e é artista, que não acontece aqui. Normalmente a linha é sempre, é ator, é atriz, estudou comunicação social, é radialista, então vai fazer essa parte. E nós temos que ir buscar mais, nós precisamos que seja mais abrangente. E a criatividade tem isso, há a necessidade de nós explorarmos os outros, não é? O talento e tudo de criativo que tem aí para oferecer, assim como nós mesmos também temos essa responsabilidade de nos explorarmos, não ficarmos presos só numa coisa, não é? Mas vamos simplificar assim, vamos enumerar algumas áreas promissoras. Para vocês, qual seria assim a número 1? A mais promissora na economia criativa, nesse momento. Até porque nós sabemos que isto de economia criativa também tem muito a ver com o quão flutuante é o mercado, não é? Com aquilo que é o desenvolvimento em si. Então é uma coisa que se calhar hoje é, mas amanhã pode não ser. Eu acho que gestão, por exemplo, um bom gestor de projetos. Eu noto uma coisa, os criativos são péssimos a precificar o seu trabalho. Porque eles fazem aquilo com amor. É uma coisa que gostam. Uma coisa nata. Há coisas às vezes que me chamam e dizem, queres vir fazer? Quanto é que cobras? Eu nem cobro. Porque é uma coisa que eu gosto. Depois é que eu tenho que pensar, peraí, deixa ver se com essa coisa que eu gosto, né, chegar ao Ikigai, eu consigo fazer uma coisa, um dinheiro. Mas inicialmente é logo. Então, um bom gestor de projetos organiza essa pessoa para mandar os orçamentos, porque quando um criativo, ele é filmmaker, mas tudo depende dele, ele é que faz a agenda, ele não vai conseguir. Quem conseguir vir organizar essa pessoa, e não precisa de ser uma pessoa tão criativa, precisa de ser uma pessoa organizada. Ou seja, ainda tem os empregos que os criativos geram em função das lacunas que possam ter. Percebam. Eu acho que há muitas profissões, de alguma forma, invisibilizadas, mas que são o pilar, por exemplo, e são muitas vezes negligenciadas. Por exemplo, um brand manager, um gestor de marca. Nós em Angola, nós não temos eu não conheço uma marca forte angolana. As nossas marcas, de alguma forma, naquela árvore, né, de marca, nós vemos que ou vai falhar na forma como conta a história, no storytelling,
ou não vai respeitar os padrões da própria marca em si, ou não identifica bem o público da própria marca e tudo mais. E nós vemos que hoje a luta é ter uma marca forte. E eu vejo muito pouco. Se calhar dada a conjuntura do mercado, existem outras prioridades já houve momentos melhores, sim, que acabam de alguma forma não permitir que marcas de alguma forma tenham essa fortaleza, mas eu acredito que nós precisamos de alguma forma trabalhar nas nossas próprias marcas para que é isso que identifica a economia de diversos países, né? Sem querer fazer publicidade. Quando tu queres comer frango, tu sabes. Sim. Quando tu queres viajar, já sabes qual é a marca. Quando tu queres ir para algum sítio, já... Sim, é verdade. Realmente pelo mundo há marcas muito fortes que tu nem precisas de ler. Só de veres a cor, tu já sabes do que se trata. Sim. A importância de ter um brand manager. O brand manager, eu já fui brand manager. Trabalho assim, adoro, com muito orgulho, porque tu és não o dono da marca, mas tu tomas conta. Tipo Lord of the Rings, a marca é o anel, e tu ficas ali a proteger a marca de tudo. Então, esse trabalho tem que ter alguém que faça. E a maior parte das empresas não investe em dizer, olha, eu tenho uma pessoa que vai... Não, a pessoa que cuida do marketing em muitas empresas também cuida disso, cuida daquilo, também faz não sei o quê, também faz RP, também... É necessário que tenha uma pessoa que cuide da saúde da marca. As empresas que têm pessoas a cuidar da saúde da marca têm notoriedade. Têm... O amor à marca até existe. Pode depois haver uma disparidade entre a marca e o produto e as pessoas gostarem muito da marca, mas por algum motivo não gostarem do produto. Mas a marca está feita. Uma marca bem feita não desaparece. Quando é apenas um produto, se eu puser a minha marca como um produto, porque já está no mercado há 1000 anos, todo mundo já está habituado, basta entrar uma marca nova que comunique, porque a publicidade é que faz essa conexão com o consumidor. Por mais que se tenha no ponto de venda, que é o sítio onde vai fazer a decisão, o nosso lado emocional, que rege as nossas decisões, até nas pessoas que se dizem mais racionais, é feito através da publicidade, daquilo que nós vimos da marca, daquilo que nós entendemos da marca e que depois nós vamos decidir. Supostamente achamos que é porque estava em promoção, mas nós temos por trás muitos outros motivos que nos levaram a fazer aquela escolha, que nós conscientemente não nos apercebemos. Está no subconsciente, eu digo, não, eu até gosto dessa marca, nunca experimentei, nunca mais levei, mas porque essa marca tentou conectar-se comigo. Quando é uma marca que não está nem aí para mim, é um pouquinho mais difícil que eu vá atrás dessa marca e que eu tenha tanta consideração assim por essa marca. Se for uma marca aspiracional, é natural que ela não olhe para mim, tipo, eu não estou ao nível dos clientes que ela quer e eu tenho realmente que olhar, tipo, essa marca se um dia olhasse para mim. Mas quando é uma marca para o dia a dia, as marcas precisam de estar próximas das pessoas. Claro, e quanto à música, design, audiovisual, cinema, ainda não falamos sobre isso. Também fazem parte das áreas promissoras. Se calhar não fomos um pouco a fundo, né? Mas eu acho que, como dissemos, né? As agências, né? Que permitem que os filmmakers consigam produzir publicidades, produzir vídeos e tudo mais. Eu acho que existe essa relação, não é? Por exemplo, um músico, por vezes, quando não está num palco, está num estúdio a fazer uma música para uma publicidade, não é? Um cineasta, quando não está a fazer um filme, por vezes está a dirigir uma publicidade, um videoclipe. O mesmo acontece com roteiristas, técnicos de e tudo som. mais, técnicos de som e tudo mais. Eu acho que existe uma certa relação, não é? Porque são áreas muito diretamente ligadas, não é? Que permite que uma suporte a outra, que faça com que os dois polos sobrevivam, não é? Então, é neste contexto. Vamos colocar assim, jovens que querem ser, por exemplo, marketeers, videomaker ou filmmaker, imagina, têm dom para isso, decidem apostar numa formação para poderem trabalhar na área.
como é que eles conseguiriam angariar clientes? Como é que eles conseguiriam mostrar o seu trabalho? Vocês procuram pelos clientes, os clientes procuram por vocês. No princípio, quando vocês começaram, vocês iam atrás, agora já não vão atrás porque o vosso trabalho está aí a ser mostrado, está aí a ser exposto. Vocês usam as redes sociais para mostrarem aquilo que vocês fazem, como vocês fazem, o vosso diferencial, a qualidade do vosso trabalho. Como é que é isso tudo? Vamos colocar aqui a solução de que eu quero trabalhar nisso. Como é que vocês me direcionariam? Como é que vocês me aconselhariam a dar os passos? Acho que a Janaína Okay. é perfeita. Primeiro, não, os dois, porque são Os várias dois, por áreas favor, dos pois. dois. E eu vou precisar mesmo desse backup. Mas vamos dizer que alguém quer abrir uma pequena agência de publicidade, ok? A primeira coisa que vai fazer é assegurar-se que as suas plataformas, um website, as redes sociais, se tiver, que são coisas que ela pode abrir gratuitamente. Ou seja, não é necessário fazer. Hoje em dia há plataformas que podem ser host de um website sem. Pronto, não dá para fazer muita coisa, mas dá para ter o website no ar. Essas plataformas devem estar disponíveis para que a pessoa, para que se alguém for confirmar. Depois a outra coisa é ir bater portas. Como em todos, é como quando uma pessoa está à procura de emprego. Vou botar, olha, eu conheço a vossa marca, eu acho que é assim, eu tenho esse serviço. Se entender o que as marcas precisam. Não é sobre o que eu tenho para vender. É sobre o que a outra pessoa precisa, o que aquela marca precisa. Porque muitas vezes eu vou e digo, eu tenho bolos. E eu chego lá, essas pessoas gostam de bolachas. Eu tenho que perceber isso e dizer, eu tenho bolos, mas eu estou a pensar em fazer uma bolacha especial para vocês. Esse é o diferencial. O diferencial está sempre em ouvir o problema que a outra pessoa tem. E muitas vezes que tu podes resolver nesse caso. Nós só queremos vender. O que eu tenho é isso, é o que eu quero vender. Não, nós temos que vender uma solução para aquela pessoa, e principalmente para quem trabalha em marketing, publicidade, é uma solução. Muitas vezes o cliente também não sabe e vai dizer, o cliente também não sabe. Pois não, porque ele está à espera que alguém perceba. Somos um pouquinho psicólogos. Perceba o que o cliente quer. Ouça o cliente. E às vezes é muito bom ouvir não, o meu problema é esse, eu ir fazendo as perguntas certas para perceber, ok, eu talvez tenha uma solução. Eu posso ter ido vender uma coisa e depois no fim da conversa ter-me apercebido que afinal essa pessoa precisa de uma outra coisa, que eu também posso dar ou que posso ir trabalhar. Nós pecamos quando insistimos em vender um produto que não serve para aquele cliente, porque é o produto que nós temos. Não pode ser assim, nós temos que começar a pensar em outras coisas, em diversificar, ou então vamos embora, vamos procurar um cliente que só quer comprar os bolos. Não quer a bolacha especial, mas vamos ficar a concorrer com todo mundo. Nós queremos estar acima da concorrência, queremos ter alguma coisa que seja diferente daquilo que podemos oferecer. E depois, as redes sociais, os websites, isso vai servir para assegurar. Ou seja, eu conheci a pessoa, nunca tinha visto a rede social, e depois vou lá ver. Vou ver que tipo de comentários, que tipo de conteúdo põe, como é que cuida das suas próprias coisas, para ter a certeza que vai conseguir cuidar porque normalmente em casa de ferreiro, espeto de pau. E então, vem vender e o website está fora do ar, o próprio website. É preciso nós termos noção de que se estamos a vender uma coisa, o nosso tem que estar em condições. Tem que ser pelo menos um guia. A pessoa dizer, não, ok, não é muito fancy, porque eles se calhar também não precisam que assim seja, mas que tenha essa parte. E perceber que antes de ir a qualquer reunião vender o seu peixe, saber o máximo possível. É como quando se vai para uma entrevista sobre aquela empresa. O que tem estado a passar? O que saiu nas notícias? Porque muitas vezes as empresas falam o nosso maior problema é encontrar pessoas em áreas técnicas. Gente, está aí uma oportunidade. Quando a empresa diz isso, as pessoas todas das áreas técnicas deviam pegar, olha, essa empresa já disse que está à procura, mas nós às vezes vamos insistir numa outra que não está a precisar de gente na área técnica. Eu sou técnica, eu preciso de um trabalho e eu vou insistir com ela. Então, ter conhecimento sobre o que é sobre o outro. É sobre o cliente. É sobre o cliente. Yeah. Ok. Paulo? Nós... por exemplo, falo particularmente na parte do audiovisual. De alguma forma, as pessoas gostam de histórias. É impossível, né, quem faz audiovisual não saber contar história. E eu acho que quem está a entrar para o mercado do audiovisual, quer ser um filmmaker e tudo mais,
o pilar é ter boas referências, ter, de alguma forma, criatividade relacionada a uma memória fotográfica, né? E de alguma forma entender o mercado em que se quer entrar. É difícil, por exemplo, ser um filmmaker e de alguma forma eu não saber, né? De alguma forma o que é que o mercado quer ouvir, quer sentir, quer ver. E eu acho que para quem quer de alguma forma ser filmmaker, isso é um dos passos mais importantes. Temos uma profissão interessante como fotógrafo. Fotógrafo é daqueles que dentro da área criativa é o mais solicitado e para ser fotógrafo tu precisas de ter boas referências a nível nacional, a nível internacional e fazer muita pesquisa, né? Porque o mundo é completamente interligado, o que hoje é moda amanhã já não é, e estar inteirado. E a nível de escrita, a pessoa tem que ler bastante antes de começar o trabalho, né? Tem que de alguma forma conhecer sobre cultura, sobre tradição, região, geografia e tudo isso. Tudo. Um pouco de tudo. E acima de tudo, a criatividade nunca e nunca pode faltar. Eu, por exemplo, eu trabalho para a DSTV, para a DSTV Angola, e eu admiro a trajetória da DSTV. A DSTV está há 25 anos no mercado e só agora é que eu percebo que grande parte das revoluções que nós temos a nível da televisão, a DSTV é quem trouxe. Tipo, desde aquele descodificador que tu avanças O PVR, e PVR, recuas, não é? Os pacotes para diferentes públicos e eu acho que essa capacidade de interpretar a necessidade do público e oferecer uma solução, eu acho que é o essencial para uma marca forte ou para um pequeno filmmaker, não é? Entender o contexto, não é? Tipo, estamos em Angola, o que é que se precisa na televisão, o que é que o pessoal quer ouvir, o que é que o pessoal quer ver. E evitar o máximo ser repetitivo, trazer uma coisa nova, né? Eu acho que... Porque eles entenderam que não é sobre eles, sim, é sobre as pessoas. Sobre o consumidor, é sobre o consumidor. Sobre o consumidor, e ao longo dos anos quase tudo que eu sei sobre revolução a nível de TV broadcast, tipo, eu acho que quem trouxe cá é a DSTV, não é? E eu acho que é uma marca que nós podíamos nos inspirar muito, né, para reproduzir várias outras marcas aqui em Angola. E aí surge a questão, quais são os maiores desafios para quem quer trabalhar ou para quem trabalha nas áreas da economia criativa? Quais são os maiores desafios e também quais são as maiores oportunidades? Eu diria que desafios de formação, claramente, contínua, para a pessoa não ficar para trás. Tem que correr muito mais. Acho que para outras áreas, se calhar, é mais fácil isso se atualizando. Então, deveria ser implementado no mercado métodos de ensinar mais e melhor os profissionais dessa área. Tu poderes ter em qualquer uma das grandes universidades um curso de marketing, um mestrado em marketing, sem ter que ser internacional, uma coisa nossa, porque eu acho que nós já estamos capazes de começar a construir coisas nossas, porque se formos copiar modelos, colocarmos um pouquinho de calão e dizermos, esse aqui é nosso, não é, nós precisamos de construir os nossos modelos. Eu por acaso lembro quando eu estava à procura de um outro curso, eu tive essa dificuldade, encontrei numa universidade apenas, que é gestão comercial e marketing. E nas outras eu não encontrava. E eu porquê? E depois já essa mistura, gestão comercial e marketing. Que não é, para mim, eu não consigo. Quando me dizem que é um departamento de marketing e comercial, já me dá assim uma coisa. Porque são áreas diferentes. E uma é uma ferramenta que ajuda a outra. Ou seja, o marketing vem complementar as vendas, para ajudar as vendas a cumprir os seus objetivos. Quando os dois estão no mesmo lugar, o que eu noto é que é sempre a culpa é tua, a comercial culpa o marketing culpa a comercial que não é ativa e vão criando as ferramentas. Quando eles estão separados,
E não é que quando eles estão devidamente separados, as coisas correm muito melhor. Flui muito porque cada um deles é autônomo e pode dizer, ok, eu vou entregar isso para te facilitar, para que tu possas vender. Estão aqui estas ferramentas e tu podes vir pedir. E depois o marketing tem que ver que as ferramentas estão a ser aplicadas. Que realmente quando o vendedor vai lá, mostra o catálogo. Que vai com o catálogo quando vai ter com os clientes. Isso também faz parte e muitas vezes os dois lados têm que se fiscar um do outro. E o marketing às vezes é o filho chato, né? Muitas chato. vezes. Quando não há budget, quem é que sofre primeiro? O primeiro budget a ser cortado, o marketing. Quando é um maior erro, porque aquilo é uma ferramenta de gerar dinheiro. Ainda bem que falas isso, Janaína. Ainda bem. Por favor. Então, é uma ferramenta de gerar dinheiro. Que quando é eliminada da equação, as tuas chances e oportunidades de gerar mais dinheiro também saem. Estão a perceber, né? Então, valorizem os marketeers. Pode gerar a curto prazo, mas a longo prazo, a estrutura cai. Exatamente. E tu, por exemplo, tu investes em redes sociais. É para sempre. Eu não posso ficar 2 meses sem comunicar em redes sociais. Eu tenho que estar a pôr conteúdo. Aquilo é um monstro que tem que ser alimentado. E quando alguém não tem budget para fazer um ano inteiro e diz, não, eu vou fazer só 6 meses, eu vou fazer só... Também não é efetivo estar só presente. Só orgânico. É impossível tu tens uma presença só orgânica nas redes sociais hoje em dia ou no digital. Tu tens que pôr dinheiro por trás daquilo. O orgânico tem que ser feito com criatividade. Muita criatividade para que as pessoas realmente gostem ao ponto de organicamente. Mas tu tens que ver que dependes do dono da plataforma. Então, eu, dono da plataforma, já gostaram muito, mas não, eu quero que ele ponha dinheiro. Claro que vou, né, não vou, mas pronto, coisas com criatividade e às vezes testar. Tipo, isto aqui, esse tipo de post tem uma performance muito melhor do que aquele. Por exemplo, posts onde tem pessoas, têm uma performance melhor do que posts só com coisas. Isso já está mais do que demonstrado. Então, por mais que se ponha um copy criativo, humanizar as coisas ajuda-nos a criar conexões com os nossos consumidores. E posts com imagens de inteligência artificial também têm menos do que imagens exatamente, reais. Do que imagens reais. E tu podes comprovar e ver, tipo, ok, não, está aqui com uma imagem real, as pessoas têm uma coisa de conexão, porque nós somos seres humanos, nós vivemos de conexões. Outra coisa que se vê muito em termos de oferta de agências, por exemplo, ou na área da criatividade, técnicos de som. Não há ninguém que diga, eu sou técnico de som, e as pessoas não ficam tipo, técnico de som faz o quê? Nós precisamos muito de técnicos de som. Outra coisa é uma analogia que eu faço sempre. Durante muito tempo, nós ouvíamos música cabo-verdiana. Nós crescemos e víamos os cantores cabo-verdianos fazer o que nós hoje fazemos, de ir cantar em vários países, em Moçambique, em Cabo Verde, era feito por outros artistas. Não é que nós não tivéssemos cantores, nós não tínhamos músicos. Nós hoje já temos bateristas, mas ficamos muito tempo sem ter, ao ponto de terem que vir de outros sítios, porque não tínhamos. Então só tinhas o cantor, mas ele não tinha uma banda para acompanhar. Hoje em dia nós já temos muito mais bandas. Então é isso que é preciso acontecer. Nós precisamos de ter mais produtores de audiovisual, precisamos de ter mais gente a querer entrar para isso, até para ficar competitivo o suficiente para todo mundo melhorar. Eu acho que a melhor equação é a pessoa que se formou sozinha, pegou numa câmera e foi para a rua fazer, depois tem formação. Okay. Esse é o ideal. Quando essa pessoa depois tem a oportunidade de ir aprender e junta à prática. Eu acho que esses são os profissionais porque eu normalmente me apaixono quando estão a trabalhar, que são pessoas que começaram porque tinham um olho para a fotografia e começaram a fotografar e foram aprendendo e foram fazendo. Se for só uma coisa... Depois as pessoas perguntam, ele é tão talentoso, por que não tem sucesso? Porque não agregou as outras coisas todas, não se organizou. Porque é preciso o profissional ser muito completo para que ele dê certo. Aqui no Pode Saúde tem dicas e dicas. Paulo, queres acrescentar? Eu acho que desafios. Nós temos muitos desafios. E um deles é mesmo o investimento, não é? Não propriamente, porque hoje falar de investimento é um pouco polêmico, não há dinheiro e tudo mais. O que eu acho é que precisa de um diálogo interministerial para perceberem o que é que o país realmente precisa das economias ou de como a economia criativa pode ajudar. Nós, por exemplo, quando fazemos os filmes e tudo mais, nós às vezes temos uma certa dificuldade
que tu tens uma autorização, um documento, tipo, a polícia desconhece se aquele documento serve para quê, tu vais para um ministério, tipo, para pedir um apoio ou criar uma parceria. Epá, não conhecem. Os ministérios não se comunicam entre si. Às vezes, o grande problema é mesmo a burocracia em si, não ainda falar de precisa-se de dinheiro, mas antes permitir que se faça, sem ter os entraves burocráticos todos. Hoje em dia, se tu quiseres fazer uma coprodução com um país com um país de fora, a nível de taxas, tu não consegues trazer uma produtora de fora para vir filmar aqui. E é algo que nos ajuda, que gera empregos e tudo mais. Acho que vai se aprovar agora uma nova lei do cinema, né, e o audiovisual, que vai já incluir a questão do streaming, mas houve muito tempo que nós não sabíamos o que fazer com uma TV streaming. E hoje em dia todo mundo tem conteúdo e precisa de um sítio para colocar. Nós temos as provedoras internacionais, né? As provedoras de streaming a nível internacional. Que não também, queres dizer os nomes. não. Essas, aquelas. Para não, que pretendem entrar no mercado e não há uma interpretação. Não há legislação. Não há legislação, né, para que eles entrem no mercado. Não é? E é isso. Por exemplo, existe uma lei, aquela lei do mecenato, que de alguma forma os mecenas têm benefícios fiscais que de alguma forma a lei as carece de políticas públicas para a implementação. Então são esses entraves. Tipo, existem filmmakers, existem artistas plásticos, existem toda a estrutura e os elementos todos que compõem essa árvore, não é? Mas nós precisamos de ter um regulador que nos acompanhe, que esteja na nossa velocidade. Para que de alguma forma os benefícios das indústrias criativas sejam reais e visíveis, porque ainda de alguma forma acontece, muita coisa está a acontecer, mas não tem a visibilidade necessária que de alguma forma possa permitir incentivar várias outras pessoas a entrarem para essa indústria e investirem. Eu, por exemplo, eu tenho filmes, tenho um monte de coisas, e que quando tu vais, né, para de alguma forma ter um patrocínio, tu tens de ser muito criativo para convencer a pessoa que está a investir, a acreditar no teu projeto, porque ele não vê projeto como teus representados nos nossos palcos mais importantes, na nossa televisão e tudo mais. Tipo, nós raramente vemos um filme angolano, não é? Tipo, na nossa televisão, e que de alguma forma tem uma chancela pública, né, de uma entidade pública que diz isso é nosso. Que não seja propaganda, pelo menos não. É mais ou menos isso. A questão dos dinheiros é depois, mas ainda essa barreira burocrática e legal que de alguma forma precisamos nos entender e resolver. Os sindicatos também, precisamos de ter os sindicatos. Então, nessa parte legal, né, e temos essas outras barreiras. E sem esquecer a questão da formação, né, que é um pilar importante. Marketing ainda se safa, nós temos um monte de universidades tem comunicação social, alguns marketing comercial, ou seja, não tão, pronto, mas tem. Aqui eu só conheço uma universidade que leciona curso de cinema, só uma universidade, e tenho acho que uma única escola que leciona o curso de ensino médio de cinema, e também, né, incentivando, né, os outros colegas a nível do audiovisual. Já sabemos a nossa realidade, nós próprios precisamos também de tomar iniciativas e abrir instituições privadas para de alguma forma mitigar essas dificuldades. Olha, esta tua abordagem, Paulo, faz-me questionar, e esta vai ser a última pergunta, eu prometo, porque são tantas dúvidas e é um assunto tão bom, tão interessante de navegar, de mergulhar, que pronto, de certeza que não vai acabar agora. Se vocês pudessem amanhã intervir assim numa ação
não é? Numa iniciativa, numa política com impacto direto e efeito imediato nestas áreas, qual seria? Eu vou tirar a parte do efeito imediato, formação. Ok. Mas sem o efeito imediato. Essa pronto, é um investimento a longo prazo. Médio, longo prazo, mas formação. Boa. Já a formação, muito bem. Eu acho que colocar em prática a lei do mecenato. Ok. A lei do mecenato é a lei que permite que os artistas, junto dos empresários, consigam estabelecer relações e permitir que haja financiamento para obras audiovisuais e assim. Eu acho que a prática da lei do mecenato, acompanhada da educação, resolve de alguma Já forma. resolvemos o problema, Já né? resolvemos problemas que têm nos dado dor de cabeça. Bom, e na verdade nós esperamos que a conversa de hoje tenha resolvido ou respondido a algumas questões, algumas perguntas, dúvidas que os nossos ouvintes tenham, não é? Ou tinham, porque de certeza que com essa conversa muita coisa ficou aqui esclarecida, o que é muito bom. Nós falamos um bocadinho sobre a economia criativa, falamos um pouco sobre as áreas promissoras, falamos de como é que está o nosso mercado angolano com a economia criativa e obviamente nós também não podemos sair daqui, não podemos irmos embora, não podemos ir embora sem vocês deixarem um conselho, uma mensagem a quem quer trabalhar nestas áreas ou até quem quer investir nestas áreas. Eu vou deixar para quem quer trabalhar, vai deixar para quem quer investir, porque ele é investidor. Não, pronto, ou empreendedor, pronto. Eu acho que ter o espírito empreendedor, buscá-lo, se a pessoa achar que tem vocação ou não, se for um tema que lhe interessa, se a pessoa achar, ok, isso é uma coisa que eu gosto, eu gostava de saber mais sobre isso, procurar informação. Estudar sempre. Ler um livro, 2 sobre a matéria, porque assim a pessoa consegue perceber se quer realmente ir para essa área ou não. Tentar ver um estágio não remunerado. Tentar ver, olha, como é que eu posso ajudar? Eu queria vir só a sexta-feira à tarde, o que é que eu posso fazer? Porque eu só tenho tempo esse dia. Pode ser que todo mundo diga que não. Pode ser que alguém dê essa oportunidade à pessoa de o fazer. E, acima de tudo, em qualquer área. Estudem, procurem informação, estudem sempre, leiam muito. Os jovens hoje estão mais habituados a ter os tablets e talvez ouvir só audiobooks, mas leiam, porque a leitura realmente muda tudo, muda a forma, porque nós temos que imaginar, quando estamos a ler, sim, como tem muito poucas imagens, nós temos que imaginar como é que foi a cena, e isso é muito bom. Exatamente. É verdade, isso. A ti meu conselho, muito obrigada. O meu conselho é comecem. Comecem. Não percam muito tempo. Comecem. Investiguem, estudem, leem, mas se tem uma ideia, se tem um projeto, comece. Yeah. Eu acho que a estrada à frente e o trilho, de alguma forma, podem nos ajudar, nos trazer experiência suficiente para ir se autossuperando. Então, não percam muito tempo. Investiguem, estudem, mas comecem sempre que tiverem uma ideia. Boa. Muito obrigada. É um conselho que eu também já tomei nota. Não podemos ir embora sem vocês deixarem as vossas redes sociais, obviamente. Porque estes minutos de conversa não foram suficientes. E de certeza que nas vossas páginas tem coisas muito interessantes para todos nós aprendermos. Ok. Se for no Instagram, procurar Janaína Carneiro, acho que aparece. No LinkedIn também. Se calhar o LinkedIn até é melhor para quem quiser conselhos ou, pronto, quiser fazer outras perguntas que nós possamos não ter respondido. Aqui tem o LinkedIn, Janaína Carneiro. Se a pessoa estiver aqui, naturalmente é capaz de aparecer o meu, mas pronto, tem a fotografia, tem como identificar e podem contactar-me através do LinkedIn. Jaina tinha dito que na casa do ferreiro espeto de pau. Eu nas redes sociais não sou assim tão ativo, mas random posts, né? Não são aqueles posts muito direcionados para o trabalho, mas Pauli D'Alessio Zoela que anda para Instagram e Facebook, no LinkedIn vão encontrar-me em Pauli D'Alessio Videomaker
E no YouTube, Paulo D'Alessio Videomaker Já também. estou a ver. Os acessos às páginas do Paulo, porque realmente há muitas oportunidades na área do Paulo, mais para a criatividade, porque é necessário vontade. Não é preciso muita coisa, depois um investimento mínimo, mas depois as coisas começam a acontecer. Então, eu quando vejo assim os Paulos da vida. Amen. Bom, obrigada mais uma vez pela vossa indispensável presença. Foi uma conversa muito boa, muito agradável, em que eu também consegui aprender muito, não é? E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. O agradecimento especial é para ti, que estiveste connosco, que nos acompanhaste. Já sabes, partilha muito, deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão. E nos segue nas nossas páginas Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, mais o quê? Bom, nós estamos em todas as plataformas digitais, então vocês podem encontrar-nos nas páginas do PNUD Angola. Até o próximo episódio do Pod Sala.